Bom dia, querido e querida. Que a paz do Senhor Jesus envolva agora a sua mente, o seu coração e tudo o que você é. Que esta manhã seja marcada pela presença do Deus que guarda, protege e livra. Hoje nós nos colocamos diante da palavra do Senhor para declarar sobre esta vida uma oração da manhã, uma oração poderosa, uma oração de proteção baseada no Salmo 125, um dos textos mais fortes de livramento de toda a Escritura. E a palavra diz assim, em Salmo 125, 1-2: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Senhor Jesus, que esta verdade penetre agora a alma deste filho, desta filha. Que ele entenda, que ela entenda, que quem confia no Senhor não se abala, não cai facilmente, não é destruído, não é vencido pelas circunstâncias. Senhor, nesta oração do dia nós pedimos que os teus montes espirituais, tua proteção, tua justiça, tua presença, teu cuidado, cerquem agora a vida deste ouvinte. Cerca a casa dele, cerca a família dela, cerca os caminhos, cerca as decisões, cerca a mente, cerca o coração. Porque assim como os montes ao redor de Jerusalém formam uma defesa natural, o Senhor forma uma defesa sobrenatural, e nós tomamos posse disso nesta manhã. Senhor Jesus, derrama agora uma unção de livramento, uma unção de proteção, uma unção de segurança espiritual. Porque o inimigo tenta atacar pela mente, pelo medo, pela ansiedade, pelas circunstâncias que parecem maiores do que podemos suportar. Mas o Senhor está ao nosso redor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege. Está escrito no Salmo 121, O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Senhor, guarda esta alma nesta manhã, guarda de ataques emocionais, guarda de pensamentos de medo, guarda de opressões, guarda de notícias ruins, guarda de ciladas que não vemos, guarda de perigos escondidos. Senhor, faz desta manhã um refúgio, faz desta oração um escudo, faz deste momento um abraço espiritual que protege de tudo o que vem para tentar roubar a paz. Que agora, Senhor, iniciamos essa oração pedindo algo simples, mas profundo, livramento de tudo aquilo que não vem de Ti, livramento de pessoas erradas, livramento de caminhos perigosos, livramento de portas que parecem boas, mas foram armadas pelo inimigo, livramento de acidentes, livramento de injustiças, livramento de ciladas escondidas. Senhor Jesus, que cada passo dado hoje seja guardado, que cada movimento seja coberto, que cada decisão seja iluminada, que cada ambiente seja selado pela Tua paz. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, nenhum mal tocará nesta vida, nenhuma seta emocional vai ferir esta mente, nenhum desânimo vai dominar este coração, nenhuma confusão espiritual encontrará espaço, nenhum ataque vai prevalecer. Porque está escrito em Salmo 125, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Senhor, que o peso do inimigo seja retirado agora, que toda a opressão saia, que toda a pressão espiritual se dissolva, que todo peso estranho se quebre. Agora respire fundo, mais uma vez. Sinta o Senhor ao seu redor. Sinta o cuidado do Senhor cercando você. Sinta a proteção do céu se levantando ao seu favor. Senhor, continue falando conosco nesta manhã. Continue trazendo livramento. Continue trazendo proteção. Continue trazendo segurança. Continue trazendo paz. Porque confiamos no Senhor. E quem confia no Senhor não se abala. Quando acordamos em dias difíceis, Senhor, há momentos em que o coração se sente cercado por medos que ninguém vê,
inseguranças que chegam sem avisar, preocupações que tentam tirar nossa paz ainda no amanhecer, e às vezes parece que tudo à nossa volta está instável, imprevisível, frágil. Mas é justamente nesses dias, Pai, que precisamos lembrar que não caminhamos sozinhos, que o Senhor nos guarda e que Tua proteção é real, constante e fiel. Hoje, nesta manhã, apresentamos a Ti todas as áreas em que nos sentimos vulneráveis. Tudo aquilo que tenta nos roubar a coragem e tudo aquilo que tenta enfraquecer nossa fé. Prepara nosso coração, Senhor, porque vamos declarar Tua proteção sobre este dia, sobre nossa família e sobre todos os passos que daremos. Senhor, assim como está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nesta manhã, nós declaramos isso sobre a nossa vida. Declaramos que não seremos abalados. Declaramos que nenhuma ameaça, nenhum medo e nenhuma seta contrária terá poder sobre nós. Pai, nos envolva agora com a mesma firmeza que envolve o Monte Sião. Que a Tua presença seja muralha ao nosso redor, um escudo que nos cobre, uma fortaleza que nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece inseguro. Que o Senhor coloque sobre nós uma proteção que os olhos humanos não conseguem ver, uma blindagem espiritual que alcança nossa mente, nosso corpo, nossa casa e nossos caminhos. Assim como as montanhas rodeiam Jerusalém, que os Teus braços rodeiem a nossa vida desde agora e para sempre. Guarda-nos de acidentes, de injustiças, de embaraços, de pessoas mal intencionadas e de qualquer força que tente nos afastar dos Teus planos. Que sobre nós esteja apenas o Teu cuidado, o Teu livramento e a Tua proteção. Senhor, há batalhas que nós percebemos, mas há batalhas que nunca chegamos a ver. Há perigos dos quais o Senhor nos livra antes mesmo que aconteçam. Há caminhos que o Senhor bloqueia porque viu o que nós não vimos. Há encontros dos quais o Senhor nos desviou. E hoje entendemos que foi proteção. Quantas vezes, Pai, acordamos inquietos, carregando uma angústia que não sabemos explicar. E mesmo assim, o Senhor nos sustentou. Quantas vezes estávamos fracos por dentro, mas recebemos uma força que não era nossa. Quantas vezes nos sentimos cercados, pressionados, incompreendidos, e no silêncio, o Senhor foi o nosso defensor? Hoje, nesta manhã, reconhecemos: a Tua mão tem nos guardado quando não percebemos, tem nos escondido quando foi necessário, tem nos levantado quando ninguém viu, tem nos protegido até de nós mesmos. Senhor, cobre-nos mais uma vez. Cobre nossa mente dos pensamentos que nos enfraquecem. Cobre nosso coração das palavras que tentam nos ferir. Cobre nosso espírito das setas que chegam sem avisar. Que nenhuma armadilha prospere, que nenhum laço se firme, que nenhum plano oculto tenha continuidade, que tudo o que não nasceu de Ti seja quebrado agora, em nome de Jesus. E enquanto avançamos no dia, Pai, que nossos passos sejam dirigidos, nossos caminhos sejam iluminados e nossa vida seja cercada por livramentos tão fortes que até aquilo que parecia ameaça se transforme em testemunho. Porque sabemos, o Senhor não apenas protege, o Senhor livra, guia, sustenta e conduz cada detalhe da nossa história. Senhor, há algo que sentimos nesta manhã, algo suave, mas poderoso, como se o Senhor estivesse nos lembrando que nada nos atinge sem antes passar pela Tua permissão. Pai, às vezes carregamos medos antigos, histórias que marcaram nossa alma, memórias de momentos em que nos sentimos desprotegidos, e mesmo anos depois, o coração ainda reage como se estivesse lá atrás. Mas hoje, Senhor, o Senhor toca justamente nesses lugares ocultos, nesses medos silenciosos, nessas inseguranças que nem sempre conseguimos explicar. Toca, Pai.
Cura o que ainda causa tremor por dentro. Cura o que ainda dói quando ninguém está olhando. Cura as lembranças que fazem o coração disparar. Mostra, Espírito Santo, que agora é outro tempo, outra estação, outra realidade, porque agora caminhamos debaixo da tua proteção e não mais debaixo do trauma. Senhor, livra-nos também dos inimigos ocultos, das intenções disfarçadas, das palavras que parecem boas, mas carregam veneno escondido, dos conselhos que não vêm do teu espírito, das alianças que parecem oportunidade, mas são laços disfarçados. Livra-nos, Pai, até do que chamamos de coincidência, mas que na verdade é armadilha. Livra-nos, Senhor, do que parece avanço, mas é distração. Livra-nos do que parece paz, mas gera confusão. Livra-nos do que parece bênção, mas rouba a essência. E, Senhor, livra-nos também de nós mesmos, dos pensamentos que contaminam, das escolhas precipitadas, dos impulsos que nos afastam do teu propósito, das decisões tomadas no calor da emoção, dos medos que tentam se disfarçar de prudência, da ansiedade que tenta se vestir de urgência. Que a tua luz brilhe dentro de nós tão forte que qualquer sombra seja exposta e removida. Pai, nos cobre com o mesmo livramento que envolveu Davi, quando ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nos cobre com o livramento de Eliseu, quando ele não viu apenas o problema, mas viu os montes cheios de carros de fogo. Nos cerca com o livramento do Salmo 125, que promete que assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo. Cerca-nos, Senhor, cerca nossa família, cerca nosso lar, cerca nossas entradas e saídas, cerca o que pensamos e sentimos, cerca até aquilo que ainda nem sabemos que precisamos de proteção. Que nesta manhã, Pai, a sensação de sermos cuidados pelo Senhor se torne mais real do que o medo, mais forte do que a preocupação, mais profunda do que a insegurança. Dá-nos aquela paz que não é apenas sentida, é respirada, é percebida no corpo, é reconhecida no espírito, é impossível de explicar, mas totalmente impossível de negar. Porque sabemos, onde tua presença está, nenhuma seta permanece, nenhum ataque prospera, nenhuma escuridão resiste, nenhuma palavra contrária se firma. Senhor, agora entramos em um momento mais profundo. Um momento em que não apenas pedimos proteção, mas declaramos proteção. Não apenas buscamos livramento, mas liberamos livramento. Não apenas reconhecemos que o Senhor guarda, mas nos colocamos debaixo dessa cobertura com entendimento e autoridade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre esta pessoa que ora comigo, que toda seta emocional, toda seta espiritual, toda seta mental, toda seta lançada contra ela, seja quebrada agora. Eu declaro pela autoridade da palavra que nenhum projeto do inimigo, nenhuma palavra maldita, nenhum pensamento destrutivo, nenhuma intenção oculta terá poder sobre a vida dela. Porque está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. E nós cremos, Senhor. Não é talvez, não é quem sabe, não é quase, é não prosperará. Senhor, lançamos fora agora todo o medo acumulado, todo o peso que ficou na mente, toda a preocupação que drenou forças, toda a ansiedade que tentou assumir o controle. Que o teu Espírito venha agora como vento suave, como presença real, como conforto profundo, como verdade que invade e limpa o ambiente interno. E eu oro, Pai, que esta pessoa seja envolvida por um escudo espiritual, como diz o Salmo 125, assim como os montes cercam Jerusalém, assim, da mesma maneira, na mesma intensidade, o Senhor cerca a vida dela, cerca a saúde, cerca o emocional, cerca o futuro, cerca as decisões, cerca os caminhos, cerca as relações, cerca tudo o que diz respeito a ela. Senhor,
Quebramos agora toda injustiça, toda perseguição, toda acusação, toda palavra levantada escondida, todo desgaste espiritual causado por ambientes difíceis. Que o fogo do Senhor passe na frente, eliminando o que não presta, queimando o que não é teu, afastando o que não provém da tua mão. E Pai, eu sinto no espírito que há pessoas aqui que têm carregado preocupações com o futuro, com portas que parecem não abrir, com caminhos que parecem trancados, com situações que parecem maiores que elas. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que essas portas começam a se mover, que caminhos começam a ser alinhados, que aquilo que parecia impossível começa a ser ajustado pelas tuas mãos. Senhor, derrama sobre esta pessoa um entendimento novo, de que o Senhor não apenas livra, o Senhor antecipa o livramento. O Senhor age antes da dor chegar, antes do perigo aparecer, antes da ameaça se formar. Que ela perceba isso, que ela sinta isso, que ela viva isso, de forma tão forte que a paz que entra agora se torne maior do que qualquer cenário externo. Agora, Senhor, vamos nos preparar para a parte mais profunda, onde o Senhor vai tocar áreas internas, curar memórias, levantar o que caiu e restaurar o que parecia perdido. Senhor, agora entramos juntos em um território mais íntimo, um lugar onde ninguém vê, um lugar que só o Senhor conhece, um lugar onde as palavras não chegam, mas a alma sente. Pai, existem feridas antigas aqui, feridas que foram empurradas para o fundo, feridas que foram cobertas com força, mas nunca realmente curadas, feridas feitas por pessoas, por palavras, por rejeições, por expectativas quebradas, por dias difíceis que machucaram mais do que mostramos. E hoje, Senhor, o Teu Espírito toca exatamente isso. Senhor, há dores que essa pessoa nunca contou a ninguém, há pensamentos que ela nunca verbalizou, há pesos que ela segura sozinha, por medo de não ser compreendida, por medo de parecer fraca, por medo de abrir a alma e ser ferida de novo. Mas agora, aqui, no secreto da oração, ela decide abrir esses espaços internos diante do Senhor. E por isso, Pai, começamos com a confissão. Confessamos, Senhor, que guardamos mágoas, que carregamos marcas, que tentamos resolver sozinhos, que empurramos para dentro aquilo que deveríamos ter colocado nas Tuas mãos. Confessamos sentimentos que pesam, angústias que apertam, culpas que arranham, expectativas que decepcionam. E colocamos tudo isso diante de Ti. Agora, Senhor, entra o perdão. Não o perdão emocional que depende do que sentimos, mas o perdão espiritual. O perdão que é escolha, o perdão que liberta, o perdão que limpa o coração. Senhor, ajuda esta pessoa a perdoar quem a feriu, quem a decepcionou, quem a deixou, quem mentiu, quem prometeu e não cumpriu, quem usou, quem ignorou, quem não estava presente. Talvez o perdão não seja fácil, talvez doa, talvez ainda haja marcas, mas o Senhor está aqui para fazer o impossível dentro dela. E Pai, junto com o perdão, entra agora a cura. Cura no coração, cura na alma, cura nos pensamentos, cura nos medos, cura na autoestima, cura na identidade, cura nas memórias, cura nos lugares onde ninguém toca, cura o que foi dito, cura o que foi feito, cura o que foi sentido, cura o que foi escondido, cura até o que esta pessoa já esqueceu, mas ainda interfere na vida dela. Senhor, levanta o que caiu, restaura o que se perdeu, reordena o que se bagunçou, reescreve o que parecia terminado, acende novamente aquilo que se apagou. Pai, há pessoas aqui que perderam a esperança, que perderam a força, que perderam o ânimo, que perderam a vontade de tentar, que perderam a coragem de acreditar. Mas hoje, pelo poder do Teu Espírito, a esperança volta,
A coragem volta, o fôlego volta, a vida volta, o brilho volta, porque o Senhor está restaurando. E agora, Senhor, que a vitória entre, não uma vitória de aparência, não uma vitória só externa, mas a vitória interna, profunda, espiritual. A vitória sobre o medo, a vitória sobre o trauma, a vitória sobre a insegurança, a vitória sobre a ansiedade, a vitória sobre tudo o que tentava controlar o coração desta pessoa. Senhor, derrama paz, derrama leveza, derrama renovo, derrama descanso, derrama força. E que ao final desta parte, ela sinta que algo pesado saiu, algo escuro se quebrou, algo velho caiu, algo novo começou. Porque esta manhã não é comum, esta oração não é comum, este toque não é comum, e esta vitória também não será comum. Senhor, chegamos ao final desta oração, mas não chegamos ao final do que o Senhor está fazendo. O que começou aqui continua. O que o Senhor tocou aqui permanece. O que foi curado aqui não volta a abrir. O que foi quebrado aqui não se reconstrói contra nós. Agora, Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo que envolva esta pessoa com uma presença tão forte, tão real, tão profunda, que ela sinta o corpo mais leve, a mente mais clara, o coração mais firme e a alma mais em paz. Senhor, vamos agora ao momento da imposição de mãos. Filho, filha, aí onde você está, coloque agora a mão sobre a sua cabeça. Isso, devagar, respire fundo. E diga comigo em voz baixa: Senhor Jesus, sela a minha mente. Agora coloque a mão sobre o seu peito, bem no centro, e diga comigo: Senhor Jesus, sela o meu coração. Agora, coloque a mão sobre os ombros, um de cada vez, e diga: Senhor, tira de mim todo o peso que não é meu. Senhor, neste gesto simples, cada toque se torna toque de cura, toque de libertação, toque de restauração, toque de renovo. Que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, toda preocupação exagerada, toda insegurança profunda, todo desgaste emocional, toda carga espiritual que não pertence a esta pessoa. Pai, eu declaro sobre este novo dia, que seja dia de paz, dia de respostas, dia de proteção, dia de direção, dia de portas certas abertas, dia de livramentos visíveis e invisíveis, dia de bondade e misericórdia, acompanhando cada passo, e declaro também que tudo aquilo que foi orado, falado, confessado, quebrado, curado, restaurado e selado aqui, está feito. Não volta atrás, não se desfaz, não se perde, não se contamina, não se rompe. E agora, Senhor, selamos esta oração no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus, selamos com a Tua paz, selamos com a Tua proteção, selamos com o Teu sangue, selamos com a Tua palavra, que nunca volta vazia. E antes de encerrares, eu peço algo especial, Pai, que quem ouviu esta oração seja surpreendido hoje, surpreendido com boas notícias, com cuidado inesperado, com consolo que não tem explicação, com direção clara, com força renovada, com paz que transborda. Que esta pessoa saiba, não por ouvir, não por ler, mas por experimentar, que o Senhor está com ela. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta presença, obrigado pelo que foi liberado aqui, obrigado por aquilo que o Senhor está preparando e que esta oração, como um manto, acompanhe esta pessoa ao longo de todo o dia. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se essa oração tocou seu coração, envie agora para alguém que precisa sentir isso hoje.